No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, o Senhor Jesus ele diz: Veja, eu entrego da sinagoga de Satanás os que dizem que são judeus e não são, mas mentem. Essas palavras do Senhor Jesus dirigidas à igreja de Filadélfia, elas nos chamam a atenção, porque ele está dizendo que entrega aquelas pessoas que dizem que são judeus e não são. Em outras palavras, aquelas pessoas que dizem que são de Deus e não são, mas mentem. Ele entrega essas pessoas, mas se nós pararmos para pensar, será que não é uma coisa boa a pessoa dizer que é de Deus? Será que não é uma coisa boa? O que você acha? Você acha que não é uma coisa boa a pessoa chegar e dizer que é de Deus? Parece que é uma coisa boa, não é verdade? Parece que é uma coisa boa, mas veja a reação do Senhor Jesus. Ele falou que entrega essas pessoas que dizem que são de Deus e não são. E ele poderia, não poderia ficar feliz com isso. Poxa, a pessoa tá, olha lá, tá vendo? A pessoa tá dizendo que é de Deus. Poxa, que legal. Fulano tá dizendo que é de Deus. Olha, o fulano ali tá dizendo que é de Deus também. Olha, outro ali tá dizendo que é de Deus. Outro dizendo que é de Deus. Se ele olhasse só para isso, ele ficaria muito feliz. Não é verdade? Quantas pessoas aí por esse mundo não dizem que é de Deus? Se Deus só olhasse para esse fato, ele ficaria muito feliz, mas você vê que não é essa a reação dele. A reação dele é entregar essas pessoas que dizem que são de Deus e não são. Então, quer dizer, ele não está nada feliz com isso, não está nada satisfeito com isso. Muito pelo contrário, ele está indignado, ele está revoltado com isso. Por quê? Porque Deus ele não se ilude com números. Deus ele não se ilude com quantidades. Você vê como falamos. Milhares e milhares de pessoas dizem por aí que são de Deus. E Deus poderia ficar muito feliz com isso, mas ele não está feliz com isso porque a maioria diz que é e não é. Então Deus ele não quer pessoas que digam que são dele. Ele quer pessoas que realmente são dele. Deus ele não se ilude com números. Por exemplo, 1.000 pessoas ou 1 milhão de pessoas disseram que são de Deus. Poxa, aí Deus fica lá em cima. Poxa, que bacana, né? Eu tenho 1 milhão de pessoas que são minhas. Mas Deus não se ilude com isso, não. Sabe por quê? Porque ele sabe que na prática, daquelas 1 milhão, menos 20, aliás, 25% delas realmente são, às vezes até menos. Ele sabe que daquelas 1 milhão ali, poucas são. Então ele não se ilude com isso, com esse negócio de dizer que é de Deus. Deus ele não se ilude com isso. Tanto é aquilo que o Senhor Jesus acabou de falar. Eu entrego da sinagoga de Satanás aqueles que se dizem judeus e não são. Ele deveria ficar feliz dessas pessoas dizerem que são judeus, se a preocupação dele fosse número, se a preocupação dele fosse superficial, se a preocupação dele fosse aparência. Ele poderia ficar feliz, mas a preocupação dele não é com o que é superficial, a preocupação dele não é com o que é aparente, a preocupação dele é com o que realmente está lá dentro. A preocupação dele é com aquilo que a pessoa realmente é e não com aquilo que ela diz ser. Essa é a preocupação de Deus e essa deveria ser a preocupação de cada um de nós. Essa deveria ser a nossa preocupação, porque é a preocupação de Deus. É para onde Deus está olhando. Ele não está olhando para o fato de a pessoa estar dizendo, não, eu sou uma pessoa de Deus. Ele não está olhando para isso. Ele está olhando para aquilo que a pessoa realmente é. Então é exatamente para esse lugar que nós devemos olhar, para aquilo que realmente somos. Somos de Deus ou não somos? Porque número não ilude ele. Deus ele poderia lá colocar, olha, mais uma pessoa, né? De repente alguém diz, eu sou uma pessoa de Deus. Aí Deus poderia ficar feliz da vida, mais uma pessoa. Mas a palavra de Deus ela fala que a festa no céu é quando o pecador se arrepende e não quando uma pessoa diz que é de Deus. Veja a diferença. Quando realmente tem festa no céu, ele falou que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Então você vê o que realmente importa para Deus. Não são as palavras, não é aquilo que a pessoa fala, não é aquilo que a pessoa diz ser. É aquilo que ela realmente é. Isso alegra a Deus. Ele mesmo falou: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então veja, Deus não se ilude com aquilo que as pessoas falam.
Ele quer ver o que está dentro, ele quer olhar para aquilo que está dentro, ele quer olhar para quem realmente é a pessoa. É isso que importa para ele. É isso que ele está vendo, é isso que ele está observando. Aquilo que está dentro, aquilo que está lá nas profundezas da alma. É para esse lugar que Deus está olhando. Você vê, né, por exemplo, se fazem uma pesquisa aí, frequentemente fazem pesquisa aí com relação a querendo saber a quantidade de torcedores de cada time. E, por exemplo, faz uma pesquisa aí, por exemplo, só um exemplo aqui, exemplo do perguntando quantos torcedores, quantas pessoas torcem pro Palmeiras, por exemplo, só um exemplo. Não sou palmeirense nem nada, mas eu estou só usando só um exemplo. Aí, na pesquisa, dá que tantos torcedores torcem pro Palmeiras. Mas você acha que desses tantos torcedores que disseram que torcem pro Palmeiras, todos eles realmente torcem pro Palmeiras? Todos realmente são palmeirenses, como diz o outro? Você acha que todos eles são? Com certeza não. Mas o que, que o time vai ver? O time vai ver lá, ó, 30 milhões de pessoas torcendo pro Palmeiras. Nossa, que maravilha. Mas aquilo ali é o que a pessoa diz. Será que na prática ela realmente torce para esse time? A mesma coisa com relação a ser de Deus. Ser de Deus tem um monte de gente dizendo que é. Mas você acha que Deus se ilude com isso? Você acha que Deus se ilude com o mundo? Você acha que isso enche os olhos de Deus? Você acha que isso enche os olhos de Deus? Você acha? Isso não enche os olhos de Deus não, porque Deus sabe o que está dentro. Deus, ele sabe, ele falou, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele sabe o que está dentro. Então ele não se ilude com o número, ele não se ilude com a quantidade de pessoas que estão dizendo que são dele. Ele não se ilude com isso, ele vai olhar lá para dentro e ver se realmente é. E ele sabe que poucos são aqueles que realmente são. Ele sabe. Ele sabe que vem uma multidão. Mas dessa multidão sobra quanto? Se peneirar ali, vai sobrar quanto dessa multidão? Que realmente são. É como o exemplo de uma corrida, né? Na largada, quantas pessoas não saem na largada? Mas quantas conseguem chegar até a linha de chegada? Quantas conseguem cruzar a linha de chegada? Veja a diferença aí. Então é assim. O que importa para Deus é aquilo que nós realmente somos. E a pergunta que eu preciso fazer é: quem você realmente é? Quem é você diante de Deus? Porque Deus não se ilude com palavras, porque Ele sabe o que está dentro. Ele sabe o que a pessoa traz, ele sabe o que a pessoa pratica, ele sabe a forma como cada um tem vida. Então ele não se ilude com palavras bonitas, ele não se ilude com palavras agradáveis, belas, aquelas palavras, sabe, bonitas. Não. Deus, ele está olhando para dentro, quer saber o que está dentro. Então o que, que tem estado dentro de você, o que, que você tem praticado. De que forma você tem vivido, olhando para dentro de você, olhando para as coisas que você tem feito, dá para dizer que você é uma pessoa de Deus? Dá para dizer que você é uma pessoa de Deus? Olhando para tudo isso, dá para dizer que você é uma pessoa de Deus? Dá para dizer? Porque é aquilo que falamos. Deus não, alegria no céu, não é quando alguém diz, ah, eu sou uma pessoa de Deus. Não. Meu amigo, alegria no céu é quando o pecador se arrepende. Essa é a alegria do céu. Não é, não é por conta de, ah, eu sou uma pessoa de Deus. Deus não é. Se Deus ele se iludisse, se Deus ele, melhor dizendo, se Deus ele considerasse isso alguma coisa, ele estaria se iludindo. Se ele ficasse alegre e feliz porque alguém disse que é dele, ele estaria se iludindo por quê? Porque ele saberia que lá no fundo aquela pessoa às vezes nem é. Mas eu vou ficar feliz que ela disse que é minha só porque, ah, ela disse que é minha. Mesmo sabendo que ela não é. Né? É como o exemplo do cara que sabe que a pessoa não quer nada com ele, mas ela chegou para ele e disse que é dele. Não, eu sou toda sua. E ele sabe que ela não é dele. Ele sabe que ela tem outros. Mas ele ficou feliz porque ela disse, não, agora eu sou toda sua.
sabendo que ela tem outro, sabendo que ela não tem nada com ele. Deus não é assim, não. Deus não é assim. Como falamos e repetimos, Deus não se ilude com números. Deus não se ilude com multidões. Deus não se ilude com quantidade. Deus não se ilude com nada disso. Ele olha para dentro. Ele olha para dentro. E vê o que está dentro. Então veja como você realmente está aí dentro, onde ninguém pode ver, onde ninguém pode enxergar. Veja isso agora por você, pela sua própria alma. Porque se o que está dentro não é visto aqui, será visto depois. Se eu não vejo se eu sou ou não a pessoa de Deus, isso vai ser visto em algum momento. Só que o problema é isso ser visto no momento em que eu não posso mais mudar isso. Se hoje, por exemplo, eu vejo que eu não tenho sido uma pessoa de Deus, eu posso consertar isso, eu posso mudar isso. Mas e se eu deixar isso para ver depois que a vida tiver acabado? E aí? Como é que fica? Aí não dá mais. Aí já é. Então o tempo de ver isso, o momento de ver isso é agora. Então veja isso agora. Observe isso agora, se atente para isso agora. Faça isso nesse momento. E se você percebe que não tem sido de Deus, e você quer mudar essa situação, faça isso onde você está. Fale a verdade agora. Fale para ele, meu Deus, eu não sou uma pessoa do Senhor. Eu tenho vivido uma vida errada. Eu tenho trazido coisas ruins dentro de mim, mas eu quero mudar isso. Fale com Deus agora. Faz a sua oração nesse momento. Ele está dando a você uma chance, uma oportunidade de se tornar, porque é possível se tornar. Se não fosse possível, eu não pediria isso. Mas é possível. Então faça isso agora. Faça isso nesse momento. Faz uma oração aí onde você está. Uma oração de rendição, uma oração de reconhecimento. Onde você reconhece quem você é. Onde você admite quem você é. Para que ele possa te transformar. Porque enquanto eu não reconhecer quem eu sou, eu não vou ser transformado, eu não vou ser mudado. Então faça isso agora para que Deus possa realizar a obra dentro de você. Faça isso nesse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu intercedo ao Senhor em favor dessa pessoa, meu Pai. Eu não sei o que essa pessoa tem feito, não sei o que ela tem praticado, mas ela tomou uma decisão, Senhor. Ela tomou uma decisão, ela fez uma escolha. E é isso que agrada ao Senhor. É isso que te agrada. O Senhor falou que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quer dizer, não foram as palavras, foram as ações. Arrependimento não é palavras, arrependimento é ações. É isso que te traz alegria. É isso que enche os teus olhos, é ver uma pessoa arrependida. É ver uma pessoa que realmente decidiu mudar, como Zaqueu, que tomou aquela decisão. Então, se essa pessoa, meu Pai, agora toma de verdade uma decisão, então que venha o Senhor sobre ela, agora que venha, meu Pai, a paz, que venha o perdão sobre ela nesse momento. Em nome do Senhor Jesus eu te peço isso eu não posso fazer. Isso eu não posso fazer, isso só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode ir lá dentro dessa pessoa e gerar, e fazer dela uma nova criatura, e fazer dela uma nova pessoa. Então faça isso nesse momento, porque para isso não precisa daquelas coisas absurdas, não, meu Pai, só precisa de um reconhecimento, de uma busca, para que o Senhor possa realizar esse milagre. Então realiza no mais profundo, no mais profundo dessa alma, dessa pessoa que nesse momento fala com o Senhor e reconhece quem é. Realiza essa obra dentro dela, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Ajuda essa pessoa. Ajuda essa pessoa, porque são tão poucos os que têm a humildade de reconhecer. São tão poucos, infelizmente, que têm essa humildade. E essa pessoa teve essa humildade. Então faça a tua obra dentro dela nesse momento. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Escolha ser de Deus. Isso começa lá dentro. Dentro de você, onde ninguém pode ver. Escolha ser de Deus onde você estiver. É uma escolha.
É uma escolha e isso alegra ele, e isso agrada a ele. É isso, você ser de Deus do mais profundo do seu ser, é você ser de Deus do mais profundo da sua alma. Ele se alegra nisso. Ele se alegra com você agora. Ele se alegra pela sua atitude, ele se alegra pela sua escolha, pela sua decisão. Então faça isso nesse momento. Tome essa decisão. E escolha isso todos os dias da sua vida, ser de Deus. Ser de Deus. Independentemente de qualquer pessoa, independentemente de qualquer coisa, você vê que ainda que houvesse só uma pessoa de Deus no mundo, Deus não mudaria a sua visão. Porque veja o que aconteceu no dilúvio. Quantas pessoas justas tinham na terra? Uma só. Veja se ele mudou por causa disso. Não, ele continuou o mesmo. E ele salvou só esse um e a sua família. Então Deus não se ilude com o número. Ele quer pessoas que realmente são. Então seja de Deus, obedecendo a Ele, cuidando da sua vida espiritual, cuidando da sua comunhão com Deus, cuidando do seu interior. Faça isso a partir de hoje, para que quando tudo isso aqui acabar, você possa estar com Ele para sempre, em seu reino.